Antes de iniciar um tratamento endodôntico, existem vários fatores que devem ser muito bem avaliados para se saber se o tratamento endodôntico é ou não indicado, tem ou não dificuldades e se eventualmente pode ter algum tipo de contraindicação. O caso clínico que eu pretendo mostrar já a seguir aborda e refere um aspecto que muitas vezes passa despercebido ou que muitas vezes é negligenciado. Qual é que será? Vamos ver? Trata-se de um caso referenciado e enviado por um colega médico-dentista generalista e que se trata de um retratamento de um paciente que tinha uma periodontite apical assintomática, já com uma imagem radiolúcida apical nas raízes distal e na raiz mesial muito evidentes, e apresentava ou tinha apresentado no passado já episódios de dor e inclusivamente episódios de abscesso. Nesta fase, no momento em que o tratamento foi iniciado, o paciente estava totalmente assintomático, então o diagnóstico feito foi a periodontite apical assintomática. Podemos também reparar que em termos coronários nós temos uma restauração imensa, praticamente temos apenas e só material restaurador. Havia também 2 espigões colocados, como veremos mais adiante quando eu apresentar o vídeo do caso clínico, mas o que é certo é que podemos inclusivamente reparar na zona que foi agora assinalada um claro desajuste na região mesial, que demonstra provavelmente a presença de infiltração e a presença eventualmente até de alguma cárie secundária naquela zona. Portanto, o que ficou em primeiro lugar estabelecido com o paciente foi a necessidade de nós fazermos a remoção de toda a restauração coronária e a sua substituição com um material restaurador definitivo, no que consiste exatamente uma restauração pré-endodôntica, com o objetivo único de permitir fazer um isolamento correto e fazer um tratamento endodôntico nas melhores condições. O tratamento foi iniciado então com base nesta premissa, sendo o nosso primeiro objetivo fazer a remoção daquela restauração, fazer toda a remoção de tecido cariado, caso ele existisse, e depois a restauração pré-endodôntica, para depois então se poder fazer o retratamento endodôntico nas melhores condições. Iniciei a remoção do material de restauração na zona mesial, onde tínhamos exatamente aquela imagem de presença de infiltração, portanto eu sabia que este seria o ponto onde eu mais rapidamente atingiria a zona onde nós temos o desajuste e eventual infiltração, o que veio a ocorrer quase logo após o início do tratamento. Há quase que uma queda da broca naquela zona, há quase que um afundamento, porque literalmente a restauração acaba e temos depois um vazio, aquela zona de desajuste. Inclusivamente conseguiu-se perceber que a broca ficou presa no dique que passa no espaço interproximal, precisamente porque nós tínhamos ali já uma destruição dentária por cárie que se encontra numa situação infragengival. Apesar disso e apesar do isolamento absoluto, como se consegue ver no vídeo, ter ficado desde logo comprometido, ainda assim avançou-se com a remoção da restauração, com o objetivo de fazer a restauração pré-endodôntica, para depois então refazer o isolamento de maneira a termos um isolamento nas melhores condições, para depois podermos avançar com o retratamento endodôntico. Portanto, nesta fase eu não estaria ainda muito preocupado pelo facto do isolamento ter ficado comprometido, porque iríamos logo após a remoção da restauração coronária fazer a restauração pré-endodôntica e depois a retificação do isolamento absoluto. Vamos avançar um pouco no nosso tratamento. E aqui já estamos numa fase mais adiantada do tratamento, já com uma grande parte da restauração definitiva removida. Uma das minhas preocupações foi também fazer o isolamento dos espigões, não tinha como objetivo, obviamente, destruí-los com a broca, antes pelo contrário, o meu objetivo seria isolá-los para depois ser mais fácil fazer a remoção com recurso a pontas ultrassónicas. Nesta fase eu vou avaliar aquela zona já com uma sonda, até para perceber se existe alguma estrutura dentária com cárie ainda, e também tentar de alguma forma soltar aquele resto da restauração definitiva que ainda existe e que provavelmente já estará praticamente solto
no sentido de então sim poder ter uma avaliação correta de qual é que é a estrutura dentária remanescente neste caso. Para isso acabei também por recorrer a uma ponta ultrassónica específica para a remoção dos espigões, no caso é uma VibraPost, que rapidamente acabou por soltar, pela própria vibração ultrassónica, aquele resto de restauração definitiva que ainda permanecia naquela zona. A partir daí pude começar a trabalhar de forma mais centrada nos espigões intrarradiculares. O objetivo seria eliminar todas estas obstruções para depois então poder fazer uma correta limpeza de toda a estrutura dentária remanescente, para ter inclusivamente até uma noção de qual é que é a estrutura dentária com que iríamos ficar após esta fase do tratamento. Aqui temos então a remoção do primeiro espigão intrarradicular, que já estava completamente solto e que acabou por sair graças à energia ultrassónica. De imediato comecei a trabalhar no segundo espigão intrarradicular para tentar cumprir então aquele objetivo que referi anteriormente. Ao fim de poucos minutos também este espigão acabou por ceder e acabei por conseguir fazer a sua remoção também com a ajuda da ponta ultrassónica, e agora sim fiquei com toda a superfície dentária liberta para poder então fazer uma avaliação correta da estrutura dentária remanescente, para perceber até que ponto é que nós tínhamos, digamos que, uma fundação suficiente para podermos avançar com o nosso retratamento. Estamos a falar, obviamente, da questão restaurabilidade, que é o aspecto que muitas vezes nos passa à margem e que muitas vezes acaba por ser menosprezado ou subvalorizado ou até mesmo ignorado, levando a que muitos tratamentos endodônticos sejam feitos, ou muitos retratamentos endodônticos sejam feitos em dentes que têm toda a parte de restauração coronária altamente comprometida. Uma das coisas que desde logo esta pouca estrutura remanescente me obrigou a fazer foi a substituir o isolamento absoluto, uma vez que em determinada altura, apesar de eu ter cortado essa parte, o grampo soltou-se, o que me obrigou então a refazer todo o isolamento absoluto. Tive inclusivamente que alterar para um grampo mais retentivo. Antes eu tinha utilizado um grampo 4, neste momento estou a utilizar um grampo W8A, que é um grampo que tem uma maior preensão, e ainda assim, como se consegue ver na imagem, nós temos ali quase que uma separação entre a raiz mesial e a raiz distal, já quase com o envolvimento da furca. Eu aqui estou a fazer ainda uma adaptação melhor da borracha na região mesial, e vou continuar a fazer a remoção de algum tecido cariado que ainda persiste em determinadas zonas da estrutura dentária remanescente. Portanto, é um facto que nós ainda não temos uma total avaliação de qual é que é a quantidade de estrutura dentária remanescente para podermos fazer uma avaliação correta da restaurabilidade do dente. Mas a cada minuto que passa, claramente vamos vendo que o prognóstico começa a ser francamente mais duvidoso, e cada vez começamos a questionar mais a possibilidade de fazer uma restauração deste dente após um retratamento endodôntico não cirúrgico. Nomeadamente aqui, onde eu estou neste momento a sondar na região da raiz mesial, mais especificamente no canal mesiovestibular, nós continuamos a ter ainda bastante tecido cariado, tínhamos ali uma dentina muito amolecida e houve necessidade de nós irmos continuando a fazer uma remoção daquela dentina para podermos expor a dentina sã, que já não estaria infectada com cárie. E isso vai nos levar a que haja uma destruição e um aprofundamento tal desta raiz que vai acabar por nos fazer decidir e concluir finalmente que este dente tem a restaurabilidade de tal forma comprometida que acabamos por diagnosticá-lo como um dente irrestaurável. E nesse ponto só nos resta interromper o que estamos a fazer, discutir a situação com o nosso paciente, explicar-lhe que aquela consulta que tinha como objetivo fazer uma restauração pré-endodôntica acabou por ser não mais do que uma consulta de avaliação, em que fizemos uma avaliação da própria possibilidade de conservação deste dente, e que, dado o facto de ele ser um dente irrestaurável,
não teremos outra hipótese senão optar por um tratamento mais radical, que passará pela extração deste dente e pela eventual substituição com um implante osteointegrado.